Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Quem estiver aí no chat, dá um sinal. Boa noite, todo mundo. Estão conseguindo ver, ouvir? Olá, olá a todos e todas, boa noite. Quem estiver já acompanhando a gente, pessoal, dá um sinal aí no chat. Estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Que ótimo. Já estou vendo aqui os comentários. Boa noite para todo mundo. Gente, muito boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando aqui, que estão nos assistindo nessa live, essa noite, nesse momento muito especial aqui no YouTube. Queridos, eu me chamo Gleisa, eu sou assistente social, inscrita aqui no CRES Maranhão, e é com um imenso prazer que eu dou as boas-vindas a todas as pessoas que já estão aqui conosco, presente nessa noite, nesse momento que é significativo para a nossa categoria de assistentes sociais. Bom dia e boa tarde para quem vai ver essa live em outro momento da região, e também pelo Sindicato de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, o SASEMA. Essa aqui é uma atividade virtual que ela é resultado de uma reunião realizada por essas instituições, por essas entidades de classe, e que discutiram essa necessidade de abordar a precarização do trabalho do assistente social, e nessa noite a gente destaca aqui a precarização no sistema de justiça, em interseção com o Sistema Único de Assistência Social, e para além de discutir e de problematizar, também se propõe a desenvolver estratégias, a propor estratégias de enfrentamento dessa dura realidade que muito tem se aproximado de nós, assistentes sociais, e impactado a nossa categoria, inclusive no serviço público. Eu gostaria mais uma vez de desejar boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Estou vendo aqui a Maria Marta Vieira Damasceno dizendo boa noite, a Lucilene Cerqueira, boa noite, a Lauriceia Silveira, boa noite, o Cleiton Ferreira, dizendo que ele está nos acompanhando lá de São Mateus, aqui no Maranhão. Então, boa noite a todos, saudações. E a gente vai começar com uma mesa de boas-vindas aqui, uma mesa que vai ser composta pelo CRES e pelo SASEMA, que estão organizando essa live essa noite. E para compor essa mesa de boas-vindas, tanto as nossas palestrantes quanto as pessoas que estão nos acompanhando já aqui no YouTube, gostaria de convidar para compor essa mesa de boas-vindas as presidentas do Conselho Regional de Serviço Social do Maranhão, a presidenta em exercício Marisângela Ribeiro Taveira, e a presidenta do Sindicato de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, a Conceição Amorim, que vão se juntar a nós aqui nessa live para dar as boas-vindas. Já temos aqui a Marisângela e também a Conceição, ambas iniciando a sua fala com a sua autodescrição. Sejam muito bem-vindas. Marisângela, a gente pode começar pelo CRES? Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Marisângela Taveira, estou como presidente interina do CRES Maranhão. Eu sou uma mulher negra de pele não escura, de pele clara, cabelos escuros acima à altura dos ombros, estou usando óculos, uma blusa vermelha, assim, um pouco desbotado. Ao fundo tem uma parede clara também. E eu queria saudar todos vocês que nos assistem nesse momento, que é um momento importante de discussão para toda a nossa categoria. Agradecer a professora Lucia, a Luciana Azevedo, por estarem aqui conosco para discutir esse tema tão relevante. E esse momento, ele necessariamente deve marcar vários outros momentos de articulação dessa categoria em torno dessa temática. Nós, enquanto assistentes sociais, vamos passando por um período já longo, eu diria assim, de precarização no sistema de justiça. Nós temos vários órgãos que adotam estratégias que nos colocam num processo de precarização intenso. Então, o CRES Maranhão, o conjunto CETES-CRES como um todo, vem fazendo várias discussões em relação a essa questão.
atentas às demandas da categoria, desde 2008, que esse conselho ele vem em articulação com o Cefes, ouvindo as assistentes sociais, fazendo intervenções junto ao TJ, junto aos outros órgãos que compõem esse sistema de justiça, mas a situação, ela, de fato, ela vem só piorando, né? Desde a requisição de assistentes sociais, da política da assistência social, para realizar o trabalho que deve acontecer nesse sistema com assistentes sociais concursados, né? Com a imposição do tempo, da metodologia de trabalho, sem remuneração. Então, a gente vem passando por vários processos e a gente já teve vários momentos, né, de intervenção do Cefes, de reuniões entre o CRES Maranhão e reuniões com o TJ para sanar, para verificar as situações que estão ocorrendo, principalmente nos municípios do interior, em que os juízes e promotores solicitam, né, o trabalho das assistentes sociais sem nenhuma remuneração, exigem o trabalho, na verdade, não é uma solicitação, é uma exigência. E a gente precisa estar articulado com isso. Então, a gente tem várias outras estratégias além dessa, né, que o sistema adota. Desde convocar, né, as assistentes sociais para nova modalidade de trabalho, né, o estágio de pós, a residência em serviço social no Tribunal de Justiça e agora também no Ministério Público. Vai sair em breve um edital para residência no Ministério Público, onde também há trabalho voluntário, né, de assistentes sociais, e aí tem os profissionais também, mas, infelizmente, a solicitação, a demanda de trabalho voluntário das assistentes sociais já está há algum tempo, e é preciso que essa categoria ela se articule. A gente analisar esse contexto, que a gente sabe que é um contexto de precarização mais ampla dos trabalhadores, da classe trabalhadora como um todo, diversas estratégias que respondem e atendem ao momento do capitalismo, mas que nessa conjuntura nos atinge de forma muito forte, né? O TJ e outras instituições fazem concursos, mas não chamam, né? Então, nós estamos numa articulação muito comprometida com as colegas que foram aprovadas no último concurso, nos últimos 2 concursos do TJ, que não foram chamadas, ao contrário disso, elas são chamadas para a residência, para o estágio de pós, né? Um processo de precarização que a gente vai discutir aqui, e principalmente a gente precisa discutir como é que a gente se articula e se mobiliza em torno disso. Porque só uma categoria organizada, articulada, que de fato a gente vai conseguir dar respostas a esse momento, dar respostas à necessidade de segurança do trabalho que as assistentes sociais precisam ter, com as garantias e seus direitos historicamente conquistados que estão sendo retirados. Então, a gente saúda todos que estão aqui presentes, agradece a participação, que a gente possa ter desse momento um pontapé importante para essa articulação, para essa luta, para as negociações necessárias para garantir o direito dos assistentes sociais. Então, espero que a gente tenha uma boa discussão. O CRES está aqui com esse histórico de luta em torno dessa questão, disposto a aprofundar essa luta, a conseguir estabelecer, junto com a categoria, as várias estratégias de luta, porque a gente precisa estar fortalecido por esse processo. Então, que essa noite ela nos possibilite conhecimento e articulação para essa luta. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, que a gente possa ter discussões muito qualitativas. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, Marisângela. Muito obrigada. E também para fazer a sua fala de boas-vindas aqui a todos que nos acompanham. A gente chama a presidente do SAZEMA, a Conceição Amorim. Bem-vinda, Conceição. Palavra. Boa noite a todas. Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Eu estou particularmente muito feliz. Eu espero que a gente esteja aí inaugurando uma nova fase bem produtiva entre as duas instituições, entidades que representam a categoria de assistentes sociais no estado do Maranhão. Essa live, para mim, ela é o início de uma longa jornada que nós temos aí para fazer, que não tem como não acontecer de forma
unificada entre os nossos sindicatos e o nosso conselho de classe. Então, de antemão, gostaria de agradecer imensamente as companheiras do CRES pela disponibilidade, sempre de estar aí atuando em conjunto com na nossa categoria, com a nossa categoria e particularmente com o nosso sindicato. Bom, gostaria de agradecer imensamente a Lucy, a nossa companheira Luciana, que vão estar nos ajudando a compreender exatamente, né, o que de fato está acontecendo, quais são os elementos, né, teóricos que vão nos ajudar a elaborar melhor as nossas estratégias políticas enquanto entidades de classe, enquanto entidades da categoria. A nossa realidade, ela infelizmente não é uma realidade isolada, seria, né, menos triste para nós se nós soubéssemos que no resto, que o problema era o Maranhão. O problema não é o Maranhão, o problema é o sistema de justiça brasileiro que decidiu fazer um enfrentamento muito duro, particularmente com os trabalhadores do serviço social e da psicologia, a princípio, e começaram agora, a partir dessa semana, a estender para outros setores de trabalhadores do sistema de justiça. Mas no Maranhão a situação ela beira um pouco ao absurdo, né? Nós temos aí um Ministério Público que já há anos não faz concurso público e, para piorar a situação, eles estão abrindo vagas para voluntários e voluntárias, com o grande argumento de que a pessoa termina de se formar, ela não vai ter chance no mercado de trabalho, então ela deve se propor a trabalhar de graça para o Ministério Público, para ela ganhar experiência, e assim ela ter mais facilidade de acessar o mercado de trabalho. Ora, pasmem, que eu gostaria de conhecer algum promotor, né, que faz trabalho voluntário, nem que seja da igreja deles. Mas não, para nós, assistentes sociais e psicólogas, para ganharmos experiência, nós precisamos trabalhar de graça para um serviço, uma instituição que tem muito dinheiro, muito, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Mas, no entanto, né, se dedica única e exclusivamente a garantir os direitos, por exemplo, de promotores e procuradores. Há mais de 3 ou 4 anos, a categoria de trabalhadores, no geral, do Ministério Público não tem reajuste salarial, né? A categoria está lutando intensamente para conseguir um reajuste de 6%, enquanto os procuradores e promotores têm reajustes à vontade, e nós sabemos exatamente em que nível que se dá a disparidade salarial entre um promotor e um assistente social, uma psicóloga ou outro profissional do Ministério Público. Então, nós temos uma outra realidade muito gritante, que é a situação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que já tem mais de 10 anos de existência e nunca fez um concurso público, né? E que aí também vai aí na mesma linha, né, da história do trabalho voluntário, na mesma linha da contratação das nossas companheiras, né, aí pós-graduando em mestrado, com doutorado, para trabalhar com salários absolutamente irrisórios, sem nenhuma segurança, sem nenhuma estabilidade, e achando que está fazendo uma grande vantagem, né, porque eles estão viabilizando a experiência de profissionais que já têm muita experiência, né, porque esses contratos de pós-graduando são exatamente as colegas que já estão no mercado de trabalho há muitos anos e que agora, né, infelizmente, tem que se submeter a trabalhar dessa forma para a Defensoria Pública. E aí nós temos o Tribunal de Justiça com esse histórico de vários concursos, né, nos últimos 2 concursos, eles simplesmente convocam 2 ou 3, no máximo, assistentes sociais, e depois não convoca mais ninguém, e durante a vigência do concurso, eles começam a contratar via o sistema de contrato por estágio de pós-graduando, e também, né, agora fazendo um esforço muito grande para montar a sua equipe de perícia para poder também nos explorar mais ainda, um trabalho extremamente perigoso, né, convocando a nossa categoria a trabalhar
sem nenhum vínculo empregatício, em condições extremamente precárias, sob risco completo, né, de ter de ir para as periferias, de ir para os locais de trabalho por sua conta e risco, né, sem que o tribunal tenha qualquer vínculo ou qualquer responsabilidade sobre essa profissional. Então, nós estamos vivendo dias muito, muito difíceis, e o que mais precisa nos preocupar é que o que se aponta nesse cenário é literalmente acabar com a existência de dos nossos profissionais nessa área de atuação, uma área de atuação conquistada, né, há longos anos, com intervenções extremamente importantes e necessárias, e, paralelo a isso, a gente tem visto aí a nossa categoria ser duramente atacada pelos que deveriam estar fazendo justiça, sendo obrigados a trabalhar de graça, né? E quando encontram profissionais, gestores municipais, como é o caso, por exemplo, do companheiro Cleiton, que trabalha no município de São Mateus do Maranhão, que argumenta, que mostra a legislação, que vai lá e diz em base a quê, quais resoluções ele está se sustentando para dizer que não é função da assistente social, da psicóloga, prestar determinado serviço para o Tribunal de Justiça, e ele ser ameaçado, e ele ser coagido, e ele ter prazo mínimo de 5 dias para fazer o que o juiz está determinando, né? Ou seja, ele tem o prazo de 5 dias para botar assistente social e psicólogo para trabalhar de graça para o Tribunal de Justiça, porque um determinado juiz decidiu que tem que ser assim e acabou. Então, o cenário ele é muito, muito triste, ele é muito complexo, mas nós precisamos compreendê-lo a fundo para sabermos exatamente quais são as ações que nós precisamos fazer, né? E quais são as ações que nós estamos dispostos e dispostas a fazer, porque nós vamos precisar, inclusive, tomar medidas concretas de intervenções junto à Organização Internacional do Trabalho, né? Qual é a categoria que é obrigada a trabalhar de graça para qualquer outra instituição? Por que nós temos que nos submeter a isso, né, tendo legislações nacionais e internacionais que garantem os nossos direitos? Então, esse é um momento ímpar onde a gente está não iniciando esse debate, né, mas aprofundando esse debate, que vai nos fortalecer, inclusive, para uma audiência pública que vai acontecer no dia 25 de outubro, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde nós vamos estar numa audiência exatamente fazendo esse debate em Brasília sobre a atuação do serviço social no sistema de justiça. Então, sejam todas bem-vindas. É importante que vocês se posicionem no chat, façam as críticas, façam as propostas, coloquem as dificuldades que vocês vivem no município de vocês, para que a gente possa tirar o maior proveito desse momento, tá bom? Muito obrigada, queridos e queridas, e que a gente tenha uma hora e meia aí pela frente, muito rica de muito debate e de muitas oportunidades para a gente fortalecer a nossa luta. Excelente fala, Conceição, muito obrigada. E agora nós desfazemos a nossa mesa de boas-vindas, desde já parabenizando o CRES Maranhão, parabenizando o SAZEMA por essa articulação, por esse engajamento, pela realização desse momento também junto à categoria. Gostaria de destacar aqui que nós temos pessoas nos acompanhando de outros estados aqui do Brasil. Nós temos aqui o Josiclébio Bastos, dizendo que ele dando seu boa noite de Joaquim Nabuco, no Pernambuco. Nós temos aqui a Ana Maria Kretli, mandando também o seu boa noite de Jaguaré, no Espírito Santo. Nós temos aqui o Adeano, aqui de Chapadinha, no Maranhão. Então, nós temos aqui várias pessoas já nos agraciando com a sua presença. Então, pessoal, compartilha a live, compartilha lá no seu grupo do trabalho, no seu grupo da faculdade. Nós temos aqui 38 pessoas na live, mas esse número pode aumentar. Compartilha, chama o pessoal. Esse momento é importante para a nossa categoria, é fundamental essa articulação com as nossas entidades de classe, e também esse momento aqui de reflexão e de preparação, inclusive, para esses momentos onde a gente vai a campo atuar em nosso favor enquanto assistentes sociais e enquanto trabalhadores. Então, compartilha a live, curte, para que o YouTube recomende essa live para mais pessoas.
né, e a gente fortalece esse movimento que é nosso enquanto assistentes sociais. Muito bem, agora nós convidamos a nossa primeira palestrante da noite, que é a doutora Lucineida Dovão Praun, a doutora Lucy Praun, para fazer a sua fala. Enquanto a doutora Lucy entra, vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo da professora. A doutora Lucy Praun, ela é mestre em Sociologia pela Unicamp, graduada em Ciências Sociais pela CUFSA, é professora adjunta da Universidade Federal do Acre, com atuação nos cursos de graduação em Ciências Sociais e História, compõe o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Identidade, integra também o corpo de docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. Atualmente coordena os estágios do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UFAC. A professora Lucy também é pesquisadora de temáticas relacionadas ao mundo do trabalho, é autora do livro Reestruturação Produtiva, Saúde e Degradação do Trabalho, entre outras publicações. Professora, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer tê-la conosco. E iniciando a sua fala pela sua autodescrição, a senhora tem aqui 25 minutos para fazer a sua fala. Seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Vou fazer a primeira autodescrição, depois eu vou fazer alguns ajustes nesse currículo aí, que eu não sei de onde ele veio, eu acho que de algum site que não está atualizado, mas eu já faço isso. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo grisalho, tenho 58 anos e estou aqui tentando participar um pouco dessa atividade. Já escutei ali as primeiras falas, o que eu acho que já me dá algumas pistas importantes sobre o que está acontecendo na categoria. Vim falar sobre a questão da precarização do trabalho. Em relação ao currículo, nesse momento, eu sou professora da Universidade Federal do Acre, sim, mas não integro mais o programa de pós-graduação de linguagens e identidades da UFAC, só estou no programa de pós da UFABC, e no momento estou cedida para a Fundacentro. A Fundacentro é uma instituição federal que voltada à pesquisa sobre trabalho e saúde. Então, desde o início desse ano, abril, eu fui cedida para a Fundacentro e estou por lá, mas meu vínculo com a Universidade Federal do Acre se mantém. É só esse ajustezinho aí. Vamos lá. Eu sou, como vocês disseram, né? Acho, primeiro, assim, é sempre confuso essa coisa da internet, né? Estou desacostumada já. Foi tanta live na pandemia, depois eu entrei numa espécie de greve de live e voltei hoje, então estou um pouco destreinada aqui. Mas primeiro saudar todos e todas, né, que estão nos acompanhando, os que estão me recebendo hoje nessa live, e os que estão acompanhando a gente pelo YouTube, dizer que é um prazer estar com vocês, né? E a Conceição entrou em contato comigo, fez esse convite, e para mim é sempre um prazer participar das atividades, das categorias, e na medida do que eu conseguir, contribuir para que a gente possa fortalecer nossa mobilização e luta contra essas formas de precarização do trabalho. Então, o meu foco nessa live hoje é falar um pouco para vocês sobre o que o que tem sido os estudos, de uma maneira muito rápida, né, porque a gente não tem muito tempo, mas o que a gente está entendendo enquanto pesquisadores, né, sociólogos do trabalho, desse processo de precarização do trabalho, né, de uma forma mais ampla, sem o foco direto na categoria profissional das assistentes e das assistentes sociais, mas ainda no ponto de vista genérico. Depois a gente pode até entrar um pouco nessa reflexão sobre os processos específicos da categoria. Eu concordo com o que falou a Marisângela e a Conceição, que esses são processos que têm atingido a classe trabalhadora como um todo, né, não é algo do Maranhão, nem especificamente da categoria dos e das assistentes sociais, né, é algo mais amplo, mas, evidentemente, tem as especificidades, né, vocês sabem das especificidades da categoria, e parte delas tem sido essa forma de exigir que os assistentes sociais
prestem serviço gratuito, voluntário, ou por outras formas precárias de atuação, né, extremamente precárias de atuação. Bom, o que a gente entende por precarização do trabalho, né, e como que a gente pode discutir isso, né? Primeiro, já mencionei para vocês, né, como um processo amplo, que vem atingindo a classe trabalhadora como um todo e com ritmos e formas diferenciadas. Mas a gente vai encontrar isso desde o trabalhador uberizado, que a gente chama tem chamado, né, que até se criou essa categoria a mais, né, da uberização do trabalho, né, desde esse trabalhador extremamente informal, à disposição o tempo todo, né, que no geral faz uso de meios digitais para realizar o seu trabalho, né, desde esse trabalhador às categorias formais, né, formalizadas, né, que ainda preservam alguns direitos do trabalho formal e que também sofrem com um processo amplo de precarização do trabalho. Né, a gente pode discutir isso também mais adiante, como isso se expressa nos profissionais de serviço social e especificamente em relação ao sistema, né, como se localiza dentro do Estado brasileiro e das formas de desmonte do serviço público. O foco da minha fala aqui é a primeira questão, né, ou seja, como se dá isso do ponto de vista geral, e aí eu vou começar dizendo para vocês algo que eu tenho discutido sempre em todas as participações que eu tenho feito, né, falando desse trabalho. Muitas vezes, quando eu vou falar desse tema, aparece sempre alguém que lembra, e com razão, de que sob o capitalismo o trabalho sempre foi precário, né? Porque todo trabalho explorado tem características de precariedade, né? E a maioria da classe trabalhadora sempre esteve submetida a um processo de precariedade nas suas condições e situações de trabalho bastante acentuado. A precariedade é uma marca que atravessa as relações de trabalho sob o capitalismo e que tem expressões bastante particulares em países como o nosso, né, que são países de capitalismo dependente. O que a gente tem chamado de precarização? Eu acho importante essa distinção, parece um detalhe, né, uma mudança na palavra, mas no campo dos estudos do trabalho e da sociologia do trabalho em particular, a expressão precarização faz referência a um contexto bem específico do capitalismo, né? Ou seja, para não se confundir com outros processos, no sentido de que a gente quer demarcar uma acentuação de um processo. Né? Quando a gente usa a expressão precarização, a gente está fazendo menção aos processos de flexibilização do trabalho no contexto de uma retirada de direitos, né? Um processo que se configura de uma maneira bastante evidente a partir da década de 80, né, do século passado, tem início no setor fabril, né, tem início muito fortemente nos países, em alguns países europeus, inclusive, em alguns países latino-americanos também, já na década de 80, e no Brasil isso se configura de uma maneira mais evidente na década de 90. E aí até já digo para vocês por que na década de 90, porque a gente está vivenciando naquele período um processo de muita mobilização social, bastante mobilização social, com greves, constituição de mudanças no sindicalismo, né, o chamado novo sindicalismo, né, está ali se constituindo. É o período em que se constrói a Central Única dos Trabalhadores, uma série de oposições sindicais se formam para tirar a pelegada dos sindicatos, né? É o período de fundação do Partido dos Trabalhadores, que nasce ali como resultado de um processo de mobilização bastante amplo, enfim. Então, aqui no Brasil, dada essa situação, inclusive de derrubada da ditadura e dessa mobilização social toda, que vai, inclusive, repercutir na Constituição de 88, com o avanço em alguns direitos sociais, o processo de mudança no mundo do trabalho e de acentuação das medidas de precarização começam basicamente na década de 90, né, na área fabril, né, no setor metalúrgico, muito fortemente, e depois isso vai se espalhando para outros segmentos de outras categorias. Né? E aí, mais para frente, né, já agora nos anos 2000, de uma década para cá, a gente tem assistido a um processo de acentuação da precarização do trabalho, que é o que se tem chamado de uberização, fazendo referência
a uma corporação de plataforma específica, né? Que é um salto de qualidade na precarização do trabalho que a gente observa no período anterior, muito marcada pelo que o Ricardo Antunes fala de flexibilidade total, disponibilidade permanente, né? Ou seja, aí já é o trabalhador destituído de qualquer direito que trabalha está o tempo todo disponível para poder trabalhar e receber pelo serviço, pela atividade desempenhada, e, no geral, algo que mascara, num tipo de relação de trabalho mascarada, né? Que é uma relação de subordinação, mas é apresentada como se esses trabalhadores fossem autônomos, né? Então, essa é uma característica da acentuação da precarização do trabalho, que a gente já começa a verificar em várias categorias, ou seja, não está restrita a entregadores e motoristas por aplicativos, a gente já começa a ver o processo de plataformização do trabalho e algumas características dessa disponibilidade permanente, mesmo em setores formalizados, de uma flexibilidade quase total, mesmo em setores formalizados, de uma ideia de uma parcela do trabalho vinculada à entrega de produtos e não mais, né, com valor fixo, né? Tem o valor fixo, mas uma parcela já bastante flexibilizada da remuneração. Então, essas características vão se acentuando no último período, e isso tem a ver com mudanças no interior do capitalismo, né? Mudanças que estão diretamente relacionadas aos processos de reestruturação produtiva, como eu mencionei, né? Não à toa essa mudança na organização e gestão do trabalho começa no setor fabril e vai se espalhando para outros setores, inclusive para o serviço público, está bastante enraizada no serviço público, num contexto de avanço do neoliberalismo, das medidas neoliberais e de uma profunda financeirização da economia, ajudado por uma mudança importante na base tecnológica, ou seja, as tecnologias digitais contribuíram de uma forma muito significativa para que o uso delas, né, não é a tecnologia em si, mas o uso que se faz dela, né, ampliasse as formas de flexibilização do trabalho e, portanto, de precarização do trabalho, de controle desse trabalho mais acentuado. Então, é a lógica empresarial, né, a lógica das empresas privadas ocupando todas as esferas da vida, né, e, obviamente, isso fica muito marcadamente no mundo do trabalho, nas relações de trabalho. Então, o que a gente tem falado sempre, né, de que há uma ideia, se institui uma ideia nesse período de que a flexibilidade é uma norma, ou seja, a flexibilidade se impõe como uma norma e a flexibilidade no seu sentido ruim, né? Há uma primeira onda, como eu já mencionei para vocês, de flexibilização nos anos 80, 90, que tem a ver com a externalização das atividades que eram feitas num período anterior com trabalhadores diretos, né? A terceirização é uma expressão muito forte disso, né? Na área do serviço público, a gente vai ver isso nos anos 2000, não só com a terceirização, mas com o aparecimento das organizações sociais e outras formas de externalização, de substituir o concurso público por contratos temporários, frentes de trabalho, enfim, um conjunto de mecanismos de flexibilização contratual que faz com que o núcleo de servidores públicos seja cada vez menor, né, e haja ali uma gama de setores de trabalhadores com formas de contratação diversas. Eu vivenciei isso muito fortemente no período que eu trabalhei no Sindicato de Servidores de Santo André, né, como em pouco tempo havia, inclusive, muita dificuldade de se organizar greves, porque a maior parte, em alguns setores, a maior parte dos trabalhadores não eram mais servidores concursados, mas sim trabalhadores de empresas terceiras que prestavam serviço para a prefeitura local. Então, e isso não é uma característica só dessa prefeitura, né, é um processo que tem acontecido amplamente e nos diversos segmentos do serviço público, a disseminação de noções, que eu vou falar muito rapidamente delas aqui, de polivalência, multifuncionalidade, né, a ideia de não especialização das atividades, mas de que um trabalhador pode executar ou assumir várias funções, né, e cumprir com elas em momentos diferentes, e ser polivalente, fazer várias coisas ao mesmo tempo. É óbvio que isso é potencializado pelas tecnologias, e depois uma segunda onda de flexibilização a partir basicamente de um salto tecnológico na primeira década do século XX, né, e também impulsionado por uma crise econômica em 2008, que vai fazer com que se avance na plataformização do trabalho, e isso gerando mudanças importantes, inclusive na legislação,
né, de proteção social e do trabalho. Você já ali uma convergência de fatores, né, reestruturação produtiva, neoliberalismo, né, e financiarização da economia, ou seja, como essas corporações que têm um braço muito fortemente ligado ao capital financeiro vão impondo, inclusive para serem rentáveis para os seus acionistas, vão impondo, né, uma acentuação da exploração do trabalho e como essa lógica vai invadindo também o serviço público, né? Então, a gente vai passar a conviver cada vez mais com uma noção que visa eliminar o tempo de não trabalho, que está muito ligada a trabalho parcial, terceirizado, temporário, agora, a partir de 2017, a figura do intermitente, um monte de gente supostamente trabalhando por conta própria, né, que muitas vezes é o mascaramento da relação de subordinação, né, a proliferação de autônomos, né, MEI, né, pessoas jurídicas, estagiários, como vocês mesmo mencionados ali, em substituição do trabalho formalizado com direitos, né, ou seja, burlas para não pagar o direito. E dentro das formas de gestão, as jornadas flexibilizadas, né, a substituição da hora extra por banco de horas, banco de dias, né, uma série de burocracias que tentam controlar o trabalho, né, e padronizar procedimentos, né, já mencionei para vocês a ideia de multifuncionalidade, polivalência, e as tais avaliações de desempenho, que é um elemento muito significativo dentro dos locais de trabalho, que muitas vezes ancoradas a bonificações, que faz com que a relação minimamente coletiva e de solidariedade dentro dos locais de trabalho seja minada, né, em função de se atingir metas, né? A ideia de trabalhar por metas, por produção, por produtos, por projetos, por entrega, né? E ter ali uma bonificação que substitui né, acaba sendo enganadora, né? Porque você passa a não lutar pela reposição salarial e por aumento real no salário, e fica ali o ano inteiro correndo atrás de cumprir metas para ter uma bonificação num determinado momento do ano, ou seja, criando uma parcela flexibilizada também no salário. Então, a classe trabalhadora tem sido submetida a esse conjunto de situações, né? E no serviço público, isso tem se acentuado de uma maneira bastante significativa, porque toda a lógica de ajuste fiscal imposta, né, pela dinâmica neoliberal, né, pelos órgãos multilaterais, né, que discutem financiamentos, etc., se impregnou no Estado, né, não só no Estado brasileiro, mas no Estado como um todo, e tem imposto um conjunto de restrições orçamentárias, por um lado, ou de privatizações, por um outro. A coisa da privatização é muito interessante, porque as pessoas, às vezes, acham que a privatização está só em você pegar pega o SUS, por exemplo, e privatiza ele, né? Não necessariamente. Então, você pode manter ali a estrutura do SUS, mas com um monte de empresas privadas prestando serviços dentro das unidades básicas de saúde, por exemplo. Esse é um processo de privatização do serviço, né? Quando você passa a entregar parte da atividade que antes era desenvolvida pelo Estado para um conjunto de empresas privadas, ainda que você mantenha a gestão pública daquele serviço, né? A gente tem observado isso de uma maneira bastante larga acontecendo, né? Então há uma diminuição progressiva do quadro de servidores concursados, né? E essa diminuição, como a gente já viu aqui no início dessa live, tanto pela fala da Conceição como pela fala da Marisângela, né, substituída por outras formas de contratação, né, e até de trabalho voluntário, né, de exigência de trabalho voluntário, contrato por tempo determinado, terceirização, organização social, estágio, né, está cheio disso em tudo que é lugar do serviço público, e em alguns de forma mais acentuada. E, evidentemente, que esse tipo de processo vai repercutir tanto nas atividades que vão sendo ofertadas pelos servidores para o público, né? Ou seja, que são trabalhadores assalariados, servidores públicos são trabalhadores assalariados, né? E, portanto, quando submetidos à precarização do seu próprio trabalho, isso também tem repercussão nessa atividade que está sendo ofertada, e num contexto em que, quando a gente pensa que esse processo atinge a sociedade como um todo, né, e essa é uma sociedade em que 99% das pessoas dependem do seu salário para sobreviver,
né? A acentuação da pobreza e da desigualdade social que se dá com esse processo de mudança no capitalismo também bate na porta do serviço público, né? E particularmente em profissionais como os vinculados à assistência social, porque você amplia a pobreza e a desigualdade social e, evidentemente, é esse segmento que vai bater na porta do serviço público, que não tem realmente aonde, em outro lugar, para recorrer, né? Aí está aí dada uma grande contradição, né? O trabalhador, o servidor público, posto no seu limite, né, de precarização do trabalho, mas tendo que dar conta de uma demanda cada vez maior, fruto de um processo de precarização que não é só da precarização do trabalho, mas um profundo processo de precarização social, né, que tem a ver com o desmonte dos serviços públicos, né? As assistentes sociais e assistentes sociais, eles entram nisso de uma maneira bastante intensa, não tenho a menor dúvida, né, porque eles executam políticas públicas que atingem principalmente esses segmentos mais vulnerabilizados da população e vão vivenciando, né, ao mesmo tempo a precarização do seu próprio trabalho, a desvalorização da sua atividade profissional, que vai sendo acentuada por essa lógica privatista de ajuste fiscal, individualizante imposta pelo neoliberalismo, e vai se criando aí um processo que a gente tem chamado, já encaminhando já para o final da minha fala, de precarização que não é só objetiva, né? Parte das expressões da precarização objetiva até já mencionei, né? A gente pode acrescentar outras, né? As baixas remunerações, a remuneração da categoria do serviço social é bastante baixa, no geral, né? A diminuição das equipes, né? Do financiamento das atividades de assistência, né? Essas contratações variadas aí com vínculos diferenciados, né? Dificuldades que as equipes têm de se inserir nos territórios da comunidade, né? A própria o questionamento da própria eficácia e efetividade dos serviços e ações que são ofertados, né? Em função da precariedade das condições de trabalho, mas ela é também uma precarização subjetiva, né? Isso que eu acho que é importante, porque, no geral, quando se fala muito de precarização, se fala da precarização objetiva, que é algo muito importante, evidentemente, né? Mas a precarização atinge também os trabalhadores na sua subjetividade, né? A ideia de estar inserido numa atividade que resulta de um processo de mobilização importante, né? Que se expressa na Constituição de 89, mas que vem a partir de um período para cá, né, do avanço do neoliberalismo, dessas mudanças, perdendo, né, cedendo espaço de uma noção que era a noção de universalização de assistência para uma política cada vez mais focalizada, né? Cada vez mais voltada para segmentos específicos, o que contradizem o próprio sentido de serviço público que a gente defende, né? A falta de poder decisório sobre o seu próprio trabalho, a imposição de demandas externas, de sobrecarga de trabalho, né? Como vocês têm vivenciado em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. E eu acho que há um elemento a mais, já finalizando, que eu acho que é importante ressaltar, né, que é a carga emocional desse tipo de atividade, né? A atividade da assistência social, ela pode também e deve, no meu ponto de vista, depois quero escutar vocês sobre isso, ser pensada também como uma atividade incluída dentro das atividades que a gente chama de atividades de cuidado. Há um componente nela que se enquadra no trabalho de cuidado, que é um trabalho que exige carga de trabalho, que mobiliza fisicamente, né, cada trabalhador e trabalhadora, que exige também uma carga que é cognitiva, ou seja, do conhecimento do trabalho que se realiza, no caso dos assistentes, dos e das assistentes sociais, né, da comunidade da qual ele intervém, ele participa, como lidar com a diversidade de questões que estão colocadas ali, né, também organizada a partir de uma dada divisão sexual do trabalho. Há uma presença bastante significativa de mulheres na atividade da assistência social, né, o que isso nos diz também sobre a valorização desse trabalho, né, e sobre as demais cargas de trabalho relacionadas a essa característica predominantemente feminina dentro do trabalho da assistência social, de relacional, ou seja, a ideia de que é uma atividade que demanda qualificações muitas vezes não visíveis, né,
de interações com esse público mais carente da população, mais vulnerabilizado da população e submetido à extrema desigualdade social e à pobreza, né? E, portanto, também mobilizam uma carga emocional, né? Como que esse trabalhador, essa trabalhadora faz a gestão das suas próprias emoções para poder executar o seu trabalho, ou seja, então há aí um processo que faz convergir uma carga de trabalho que está relacionada a um processo que é de precarização profunda, mas de que a gente tem que pensar na sua múltipla dimensão, né? Ou seja, que é uma precarização que tem bases objetivas, que se configura objetivamente, é importante a gente ter claro cada uma delas, ou seja, das condições e situações de trabalho que estão envolvidas na execução da nossa atividade laboral, e, ao mesmo tempo, de maneira inseparável, como isso repercute na subjetividade dessa categoria, ou dessas categorias que são submetidas ao processo de precarização, e, portanto, a ideia de uma precarização que é também subjetiva, né? Enfim, era um pouco isso de uma maneira muito ampla, muito geral, que eu queria destacar. Enfim, não sei se ajudei muito aqui com essa exposição tão rápida, mas fico à disposição de vocês para a gente conversar. Muito obrigada, professora Lucy, foi um prazer lhe ouvir. Com certeza trouxe, sim, reflexões muito importantes e contribuições essenciais para o nosso debate enquanto assistentes sociais, né? Especialmente quando a senhora traz, sim, esse resgate conceitual, né, que é importante a respeito desses elementos que compõem esse conceito, né, de precarização do trabalho, quando a senhora destaca essa marca de precarização, que é uma marca do trabalho no sistema capitalista, né, não há como dissociar o caráter de precarização do trabalho quando a gente está falando do sistema capitalista, né, inclusive caracterizado por de fato, essa retirada de direitos, né, essa desconstrução de direitos conquistados pela classe trabalhadora. Também quando a senhora destaca esse desenrolar histórico, né, essa construção histórica de uma desconstrução, né, de direitos conquistados pela classe trabalhadora e que vai caracterizar todo esse processo de flexibilização em ondas, né, ao longo da história, como a senhora destacou. Também gostaria de destacar aqui as formas atualizadas de precarização que a professora Lucy traz, não é? Especialmente os contratos temporários, os estágios, dentre outras formas que foram citadas pela professora, e, finalmente, como essa precarização e essa flexibilização alcança nós, assistentes sociais, que somos alcançados por essa precarização, inclusive no que diz respeito à saúde, enquanto trabalhador, enquanto profissional, a subjetividade dos assistentes sociais enquanto profissionais, que no final das contas vai levar esse impacto ao público que é atendido pelos assistentes sociais, que em sua maioria é uma população em situação de vulnerabilidade. E é com grande pesar que a gente enxerga ao longo da história que todo esse processo, inclusive, alcança o serviço público, né? E que é buscado, em sua maioria, por essa população, que é uma população em situação de vulnerabilidade. Professora, muito obrigada pela sua fala. Aqui no chat a gente tem já a participação, né, de várias pessoas aqui que estão conosco. Por exemplo, nós temos aqui a Jéssica Juliana da Silva dizendo reflexão necessária e só teremos êxito se nos unirmos. Nós temos também aqui a Jocenilde dizendo boa noite, caríssimas colegas, parabéns pela organização. Nós temos também a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica do Brasil, dizendo que estamos presentes nessa importante atividade. O Lindomar Darós, ele diz, sou Lindomar Darós, psicólogo do TJ do Rio de Janeiro e membro da diretoria da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica. Ele diz aqui, discutimos hoje na diretoria sobre a importância de agenciarmos uma audiência pública no Legislativo maranhense. Né? A APSE está aqui ombreada conosco, assistentes sociais do Estado do Maranhão, nessa luta em favor das assistentes sociais aprovadas em concurso público aqui no Estado do Maranhão, que estão lutando por sua convocação. Inclusive, nós temos aqui um relato da Darlene Rocha. Ela diz o seguinte, muito necessário esse debate. Fui aprovada no concurso do TJ de 2011, em primeira colocação na comarca
e não fui convocada. Estou com ação individual desde 2016, lutando pela minha convocação. E após esse concurso do TJMA 2011, nós temos um concurso ainda mais recente do TJMA, que é de 2019, onde nós temos também uma série de assistentes sociais, psicólogos aprovados, também nessa luta, engajados, lutando pela sua convocação. Então, nós temos aqui exemplos já, né, muito próximos, e nos nossos dias aqui, muito trazendo à tona toda essa discussão que a professora Lucy trouxe brilhantemente para nós aqui. Bom, mais uma vez agradeço a fala da professora Lucy e lembro, colegas que estão no chat, compartilhem a live, cliquem no gostei e chamem o pessoal para participar aqui conosco, fortaleça-nos nesse momento aqui que é muito importante para a nossa categoria. Bom, agora nós convidamos a nossa segunda palestrante da noite, que é a nossa companheira assistente social, a doutora Luciana Azevedo, que vai fazer aqui a sua fala. A doutora Luciana já pode entrar. Doutora Luciana, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Está me ouvindo bem? Sim, estamos nos ouvindo. Vou fazer aqui uma breve leitura do seu currículo, assim como a professora Lucy. Se houver alguma informação equivocada, fique à vontade para corrigir. A Luciana é doutora em Serviço Social pela UERJ, é assistente social da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social aqui de São Luís, a SENCAS, no estado do Maranhão, e também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Paço do Lumiar, que é o município aqui da Grande Ilha, de São Luís, integra o Fórum de Trabalhadores do SUAS, também do município de Paço do Lumiar. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Também com um imenso prazer recebê-la, e aqui lhe passo a palavra, iniciando pela sua autodescrição. A senhora também tem cerca de 25 minutos. Obrigada, boa noite. Eu quero dizer que é um prazer também partilhar essa live com a professora Lucineida, dizer que Ricardo Antunes também é uma das minhas referências, né, e assim, estudo reestruturação, e quando conversei com Conceição e ela falou da possibilidade, fiquei muito feliz que a gente pudesse dialogar um pouquinho, né, e também contribuir com você, colocando a realidade do Maranhão, o que é a realidade dos assistentes sociais, muito embora a gente saiba que a tendência não se modifica muito no plano da reestruturação produtiva e da precarização do mundo do trabalho. Então, eu sou Luciana Azevedo, tenho 42 anos, sou de cor parda, estou com um óculos verde, uma blusa verde, o meu cabelo é cacheado curto e pintado de cor de rosa. Enfim, estação primeira de Mangueira. Eu sou assim mesmo, piadista. Então, iniciando a discussão que a gente já vem fazendo há algum tempo, né, já vem dialogando sobre essa temática, sobre o Fórum de Fato, sou do Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS de Paço do Lumiar, trabalho nos dois municípios, e aqui o que eu vou dialogar é um pouquinho do que faz parte da minha tese de doutorado, fazendo um recorte em relação a, mais especificamente, essas duas dimensões da reforma do Estado, né? A professora Lucineida já explicou muito bem sobre a reestruturação, sobre o mundo do trabalho, sobre como isso impacta, e aí, assim, eu vou dar continuidade dialogando a partir do que eu estudei para chegar a esse desdobramento, né? E mais especificamente como que isso está impactando os assistentes sociais, não só assistentes sociais, mas a categoria dos psicólogos também, e várias outras, como Conceição já vinha dizendo. Então, assim, no meu entendimento, né, nos estudos que a gente vem fazendo, o que a gente vivencia só pode ser explicado, né, de fato, pela reforma, pelas dimensões de produção e reprodução, né, a reestruturação produtiva do capital, mas na particularidade do Brasil, da nossa formação social, que aí é atravessada pelo autoritarismo, é atravessada pela centralização, é atravessada pela burocratização, é atravessada pela subserviência, é atravessada pelo clientelismo, e é atravessada por uma formação, né, de algumas castas que se constituíram aí como profissões históricas e que a gente precisa, né, não aprofundei direito
em relação aos últimos aspectos do que a gente vivenciou no Brasil, que alguns chamam de fascismo, outros neofascismo, mas considero que são extremamente relevantes para a gente pensar essa relação com o sistema de justiça hoje. Quando fui fazer a pesquisa, fui discutir a partir do ponto de vista de gestão de metas e serviço público, vim fazendo esse estudo inicial do mundo do trabalho, a partir de Ricardo, mas cheguei em gestão de metas e serviço público em Giovanni Alves, e ele vem falar das metas. E, assim, onde é que eu vi a inter-relação? Foi exatamente no fato de que, enquanto o judiciário vivencia a reforma do Estado mediante a implementação, a gestão de metas, em que os juízes se tornam gestores também, em que há uma cobrança por produtividade dos trabalhadores, e que o estudo do Giovanni foi mais especificamente no estado de São Paulo, com assistentes sociais e psicólogos em plena pandemia, enquanto o estudo dele abordava ali a gestão de metas, fui fazer essa relação com o sistema de assistência e verifiquei que o Sistema Único de Assistência Social vem de uma outra construção, vem de uma construção que se construiu enquanto sistema exatamente no bojo dessa reforma do Estado, da reestruturação, e mais precisamente do neoliberalismo da década de 90 para cá, mas, embora vinha pontuando a necessidade de avançar em termos do Estado assumir essa força de trabalho, assumir os serviços públicos, a gente percebe que a política de assistência em pouco avançou nesses aspectos. Avançou muito em caráter normativo, mas em pouco avançou do ponto de vista, de fato, de concurso. A gente até coloca hoje como expressão maior disso, que está fazendo um concurso nacional, nós não vimos concurso para o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, assim, daí a gente já percebe. A outra questão, assim, nós temos, claro, a questão da disputa do fundo público, do orçamento. Quando a gente fala de política de assistência, a gente vai falar de uma política que o grosso do orçamento é para transferência de renda, e aí o que fica para serviços, de fato, para investimento na força de trabalho que vai executar essa política social é uma parcela ínfima desse recurso, e aí há, sim, professora Lucineida, na política de assistência, essa transferência, no caso, a partir da iniciativa privada, da transferência para as empresas privadas. No caso da assistência, em alguns estados, e aí, assim, como eu falo disso, dos municípios da Grande Ilha, a gente tem muito na perspectiva do que a gente chama do terceiro setor, mas esse terceiro setor, numa transferência, de fato, muito de um recurso muito ínfimo diante da necessidade real que se tem para manter esses serviços funcionando. Então, nós temos, por exemplo, boa parte uma parcela significativa, na verdade, das unidades de acolhimento, que a gente chama de abrigos, que são para situações extremas de mulheres vítimas de violência, de crianças, de idosos, eles são executados via entidades do terceiro setor, e essas entidades, muitas vezes, elas têm uma articulação com entidades religiosas, e não é isso que em suma, as descaracteriza, mas muito mais a transferência desse recurso, que é feito muito abaixo do necessário para executar esses serviços. Isso é algo, assim, muito de se pensar, porque nós estamos envelhecendo, e quando nós pensamos, por exemplo, nas famílias, que a gente chama nas famílias unipessoais, no caso, eu faço parte desse contingente, de mulheres que vivem só, e que ganham muito mal, do ponto de vista das necessidades para a sobrevivência. Eu fico imaginando o grosso da população, como é que vai ficar essa população idosa daqui a 10, 20 anos, se nós não temos uma rede socioassistencial que dê suporte para essa população que está envelhecendo. E aí, assim, do ponto de vista da assistência, nós temos isso, uma expansão de serviços que se dá com um recurso ínfimo, Inclusive, nós temos uma luta em relação ao orçamento público, 1% do orçamento para a política de assistência. Imagina o que é pensar 1% do orçamento. Então, essa que é a luta do SUAS, uma das principais outras, de que unifica os trabalhadores e as gestões, 1% do orçamento, do orçamento nacional para o Sistema Único de Assistência Social. E aí, assim, nós temos, de um lado, essa política que avançou, que se expandiu dessa forma, com relação com o terceiro setor, com custos muito aquém do necessário,
E aí, do outro lado, nós temos um sistema de justiça, e aí colocando o exemplo do judiciário brasileiro, que passa por um processo de reforma a partir de 2009, com plano de metas, e que esse plano de metas, ele coloca prazos, né, para cumprimento de sentença, para julgamentos, e que isso desdobra no trabalho desses profissionais que estão ali, mas que isso também está atravessado pela nossa marca, né? Como é que se estruturou essa reforma no judiciário e que também as demais instituições do sistema de justiça, e colocando mais especificamente o Maranhão, vivenciam, que isso leva ao que a gente chama dessa postura, né? Dessa decisão, dessa definição de que a reforma vai se dar nesse quadro técnico. Essa reforma só pode ser explicada a partir dessa nossa marca, de fato, né, de construir castas, de construir, de manter determinados privilégios para determinadas castas, enquanto o grosso da classe trabalhadora, quando acessa, né, alguns postos de trabalho, é pela via da precarização. Esse é um ponto que eu venho refletindo, não como uma resposta inicial da tese, mas muito mais pela particularidade do que a gente tem visto nessa relação entre o sistema de justiça e o SUS, o Sistema Único de Assistência. Todos dois vivenciam. O SUS foi se construindo já no bojo da reforma do Estado. O sistema de justiça vem vivenciando inicialmente pelo plano de metas do judiciário, isso vem se espraiando também para as demais dimensões, porque impacta o Ministério Público, impacta a Defensoria, mas tem essas duas dimensões da reforma do Estado, e que tem a marca aí do privilégio de determinadas castas, de subserviência, de clientelismo, e aí, assim, a gente precisa dizer que o Maranhão, há pouco mais de 30 dias, vivenciou aí uma operação que colocou em lugar de conflito com a lei os operadores do sistema de justiça do Estado do Maranhão. Então, isso é muito grave, acho que a gente precisa refletir que, de fato, o que a gente precisa se organizar em termos de classe trabalhadora, em termos de trabalhadores do ponto de vista geral, é uma luta muito árdua, porque vem atravessada, e que ela precisa ser encarada, E aí, assim, a gente vem com a outra dimensão, que é a dimensão de quem é essa classe trabalhadora hoje que a gente conta, essa classe trabalhadora que de 30, 40 anos, que pouco vivenciou do que seria um Estado mais amplo, do que seria, de fato, um emprego público que garanta condições mínimas de trabalho, então, assim, de sobrevivência. Então, é essa classe trabalhadora que se qualificou, que acreditou na promessa de que, a partir de uma formação superior, iria ter uma modificação da sua realidade, da sua vida, e que, na tendência do que a gente sabe que é o capital, que a gente se transformou em força de trabalho mais qualificada para o mesmo sistema que está aí. A exemplo disso estou eu, doutora, nas duas secretarias, na mesma realidade que estava há 10 anos atrás. Eu continuo recebendo o mesmo salário, eu continuo sem plano de cargos e carreiras, e assim estão os nossos colegas no estado do Maranhão. Isso para colocar no caso de um servidor público, porque nós ainda temos um contingente muito amplo de trabalhadores que estão de contrato temporário, que estão em categorias que não são nem constitucionalmente concebíveis, que é o que tem a gente aqui em São Luís chamado serviços prestados, que é uma categoria que não existe na Constituição, mas está lá, uma forma de vínculo que não existe na Constituição e que repetidamente se contrata trabalhadores a partir dessa suposta forma de vínculo, serviço prestado, e que, ao arrepio da lei, ao arrepio de tudo, nós temos várias situações que expressam a ineficiência a despeito desse plano de metas do sistema de justiça. É um plano que funciona muito bem
do ponto de vista da não realização de concurso público, mas ele não tem funcionado, por exemplo, para julgar as situações da Fundação Nacional da Criança e Adolescência do Estado do Maranhão, que não faz concurso, que está julgado e condenado, e mesmo assim continua, da Secretaria Municipal de Assistência de São Luís, que tem 40 cargos vagos de comissão, e isso está desdobrando no trabalho extremamente precário dos técnicos, que ficam acumulando funções pela via, muitas vezes, do assédio moral, e esse assédio ele não se dá de uma forma, de fato, explícita, você não vai trabalhar, não vai fazer isso bem aqui, não vai acumular mais essa atribuição, essa e essa, que é de um cargo comissionado que o prefeito decidiu não nomear, então você vai ser transferido para um lugar, professora, é como se você estivesse trabalhando em Copacabana e fosse transferida para Niterói, tá? Essa é a realidade do que se tem aqui, das expressões do que é o assédio moral. Então, nós temos um processo de adoecimento desses trabalhadores. E aí, assim, a minha pesquisa, quando verifiquei os estudos do Giovanni Alves sobre gestão de metas e serviço público, fui fazer esse estudo na política de assistência e percebi que, na verdade, na política de assistência, não vai muito na via da gestão de metas, não porque não tenha metas, mas porque nós vivenciamos um governo Bolsonaro que rasgou tudo que a gente tinha de normativa e de referência. Então, não se cobrou mais meta nenhuma. Aí a gente tem uma configuração que se aprofundou. Qual é essa configuração? Por um lado, a política de assistência pouco avançou. E aí, assim, a minha pesquisa se deu exatamente naquele período. Eu fui concluindo a tese no final de 2023, então pegou boa parte do governo Bolsonaro. Pegou anos iniciais através dos dados que a gente chama da SAGE, que são dados disponíveis até 2018, porque no governo Bolsonaro não estava disponível esses dados, que são os dados que demonstram a expansão das unidades de referência CRAS, que são as que atendem as famílias do Bolsa Família na perspectiva de aprofundamento dos direitos, de orientações, de exercício da cidadania, mas muitas das vezes são fagocitadas, nas palavras de Elaine Berg, pelo Bolsa Família, ou seja, muitas das vezes se tornam só unidade de cadastro e recadastro, e as unidades CREAS, que são as unidades que atendem as vítimas de violência, as vítimas de abuso sexual, as vítimas de negligência, os idosos, e aí essas unidades CREAS, que é para acompanhar essas famílias na perspectiva de contribuir para que se consiga essas famílias que vivem as situações de violência intrafamiliar ou negligência acessar serviços e ter um exercício da cidadania melhor e superar situações de violações de direitos, situações também que ocorrem de violência patrimonial, de negligência com pessoas com deficiência, essas unidades, que são em número menor do que as unidades CRAS, elas se tornaram um aparato do sistema de justiça. Elas se tornaram, os trabalhadores que estão nessas unidades, que são nas unidades CREAS, os psicólogos, assistentes sociais e advogados não, bacharéis em direito, se tornaram aparato de instrução processual. Então, o que ocorre? Isso a gente muito tinha em termos de denúncia, mas eu conseguia evidenciar isso a partir de dados, que são os dados que demonstram que, além de os coordenadores dessas unidades acumularem as funções e as atribuições de gestão da unidade e de técnicos, ou seja, o assistente social ou o psicólogo, na maioria dos que eu entrevistei, dos que eu pesquisei, eram assistentes sociais, além de acumularem, que é a perspectiva da polivalência, eles ainda assumem, pela via do assédio moral institucional que se dá dentro no caso, dentro da política de assistência, atribuições que não são suas, isso porque eu não cheguei a entrevistar os técnicos da ponta, ou seja, aqueles que fazem o atendimento direto. Eu fiz a pesquisa com os coordenadores, os que estavam em cargos de gestão. Então, o que ocorre? A SAGE demonstrou, os dados da SAGE, que de 2011 vai aumentando gradativamente, de 40%,
para 60%, até chegar a quase 100%, e muitas das unidades 100%. No caso, nacionalmente não estava em 100% os dados da SAGE, mas localmente se deram em termos de 100% na maioria dos municípios que eu pesquisei, o que a gente chama de estudos de caso com o sistema de justiça ou emissão de relatórios sob demanda do sistema de justiça. Esse relatório sob demanda é aquele que é requisitado, que a Conceição estava dizendo um pouquinho antes. Eu não marquei o tempo, gente, alguém me avisa quando estiver perto. Então, esses relatórios sob demanda é exatamente o que a Conceição estava explicando de imposição, Então, o estudo de caso, ele, em tese, ele não deveria ser feito entre essas duas políticas, só se a gente estivesse falando de unidades de acolhimento. E a pesquisa que eu fiz não foi com unidade de acolhimento. Unidade de acolhimento, quando tem criança, adulto, pessoa com deficiência, de fato, essas unidades, elas, quando acolhem, já passou pelo sistema de justiça. Então, para desacolher, também precisa de um estudo de caso. Eu estou falando de unidades CREAS, que atendem as famílias que não estão em unidades de acolhimento. Então, a requisição ou relatório sob demanda, que é um dado da SAGE, ele evidencia a prática de transferir ou de exigir da política de assistência dos trabalhadores, dos assistentes sociais e dos psicólogos, um trabalho que não é da atribuição dele, e rompe, muitas das vezes, com o que a gente chama do vínculo de confiança. Fora que, se a gente for falar dos assistentes sociais, a gente for falar dos princípios da nossa profissão, a gente vai, sabe, atropelando princípio a princípio, em função de um constrangimento que o sistema de justiça nos faz passar. Porque ao invés de a gente trabalhar com aquela família, esses princípios da cidadania, da liberdade, dos direitos, o que o sistema de justiça muitas das vezes quer é uma atividade policialesca, é uma investigação, E, assim, isso além de romper com muitos princípios da nossa profissão, isso rompe com aquilo que é a atribuição dos profissionais da política de assistência, que não se confunde com polícia, não se confunde com o trabalho, de fato, de outros operadores do sistema de justiça. Mas o que tem ocorrido é isso, a gente está vendo um processo de transferência, pela via do constrangimento, muitas das vezes de requisição, que ameaça de cadeia, essa transferência, essa requisição desses relatórios, que muitas das vezes são relatórios de investigação. Então, assim, eu consegui demonstrar esses relatórios sob demanda, ou seja, o sistema de justiça demandando relatórios, quando, na verdade, o que os profissionais dessas unidades têm que fazer é o que a gente chama de acompanhamento na perspectiva do fortalecimento dos direitos, do exercício da cidadania, de acessar sua rede socioassistencial, de saber o que é a seguridade. Muitas das vezes, um usuário, uma família que está em situação de negligência do idoso, esse idoso nem está ainda recebendo o BPC, porque essa família também não sabe os trâmites. Então, a gente vê nessa totalidade que, muitas das vezes, aquela pessoa que está ali, ela está fragilizada também, ela não tem pouco ou nenhum acesso à rede de saúde. Então, há que se fazer todo um trabalho no sentido de fato, contribuir para que aquela família tenha o exercício da cidadania dela, do acesso à seguridade social. E aí, quando há um processo de transferência desse trabalho para a política de assistência, além de haver esse processo, de ser uma concretização da precarização e da reforma do sistema, no sistema de justiça, faz com que se rompa todo o trabalho da política de assistência. Então, eu compreendo que identificar, avançar nessa discussão, e não só nessa discussão, que eu acho que, assim, que a gente, de alguma forma, já vem discutindo há muito tempo, que eu me lembrei, já faz quase uns 10 anos que esse processo ele vem se agravando. E eu penso que a gente já vem discutindo há muito tempo. A gente tem que analisar o que foi o impacto do governo Bolsonaro também nesse processo,
o que foi o impacto desse processo do que a gente chama do país de características fascistas e dessa formação social, né, dessa cultura do clientelismo, desse favorecimento dessas castas, e como nós vamos nos organizar diante disso, porque o processo, se a gente não se organiza, ele tende, de fato, a piorar cada vez mais. E aí, assim, a gente tem a questão de que nós temos uma força de trabalho que está extremamente precarizada na política de assistência, e nós temos, de outro lado, também que pensar como estão as nossas colegas trabalhadoras do sistema de justiça. Porque, assim, eu fico refletindo que, em alguns momentos, a gente pode pensar, as colegas não estão querendo se organizar, mas será que elas não estão querendo se organizar, ou elas já vivenciaram tanto assédio moral ali, que elas não conseguem mais? Porque essa é uma expressão também, né, da reestruturação produtiva que se dá no serviço público de uma forma muito perversa, né? E eu fico imaginando no sistema de justiça, que a gente tem todo um aparato, né, jurídico que protege o exercício da cidadania plena de determinadas castas, que muitas das vezes beira o autoritarismo, é o exemplo do que o nosso colega Cleiton, da política de assistência, vem recebendo de requisição para simplesmente colocar o quadro da política de assistência à disposição do juiz da comarca. E aí, assim, nós temos outras questões também que atravessam, eu considero que a discussão que se tem no âmbito do serviço social a respeito do depoimento especial é uma discussão muito profícua, mas que a gente precisa analisar hoje como está se dando, por exemplo, o processo de implantação da escuta do depoimento especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque também há, nesse mesmo sentido, um constrangimento, O sistema de justiça tem feito um verdadeiro constrangimento com os municípios para que eles assumam uma atribuição que é do próprio sistema de justiça. Então, assim, vai se resolvendo seus problemas, a partir da transferência para a política de assistência daquilo que é atribuição. Então, assim, em não sendo atribuição de assistentes sociais do sistema de justiça, mas alguém ali vai ter que fazer, não vai ser a política de assistência. Mas a gente está num processo do que chama de expansão da escuta especializada, que é mais uma face perversa da forma como o sistema de justiça constrange os operadores da política de assistência social numa tentativa, sabe, recorrente de transferir essa atribuição e essa responsabilidade que está na lei para a política de assistência, e sempre na via do constrangimento, sempre na via dessas marcas do que a gente tem do nosso país, que são as marcas do autoritarismo, que é a marca da centralização, que é a marca do favorecimento de determinadas profissões, de determinadas castas, enquanto outros sistemas, outras políticas ficam à mercê, até mesmo profissionais que têm um compromisso ético-político com a profissão e que têm um processo de construção da política de assistência, se vê em situação, de fato, de não saber o que fazer. Então, assim, eu dialogo com alguns profissionais, alguns operadores do sistema de justiça, alguns, inclusive, dialogo no sentido, de fato, de questionar o Ministério Público por que 10 anos sem concurso, e aí, assim, a Defensoria Pública nunca fez concurso, até onde eu sei, para assistente social, a do Estado do Maranhão eu desconheço qualquer concurso, a fundação também, que é a execução da política de assistência do Estado do Maranhão, a fundação que trata das medidas de privação de liberdade de adolescentes em conflito com a lei, também
desconheço o último concurso, se eu não me engano, a gente está com uns 30 anos, né? E aí a gente precisa fazer algumas avaliações também de que, embora o governo Bolsonaro tenha sido o pior de tudo, nós tivemos alguns governos progressistas que não se expressaram em melhoria do aparato estatal do Maranhão. E então eu penso que, de fato, a resposta não vai se dar por essa via, a gente precisa se organizar mesmo, a gente precisa fortalecer esses processos. O que a gente tem avançado em termos da política de assistência, embora não seja a melhor, a via, como eu digo, a via mais tradicional, mas o que a gente tem conseguido é fortalecer esses fóruns, que são compostos por várias categorias profissionais, e acredito ainda muito que embora o exercício da democracia seja exaustivo em alguns momentos, ele é necessário e é a melhor forma que nós temos para, de fato, contribuir e conseguir alterar esses processos de alguma forma. Ou seja, a resposta está na luta de classes, não tem outra via. Nós precisamos nos organizar e precisamos também, assim, às vezes, dar um desconto para as nossas colegas, né? Eu, por exemplo, eu cheguei agorinha, eu fui chegando, sentando, e muitas das nossas colegas de trabalho também estão nessa realidade, e a realidade da sobrevivência, porque a pesquisa que eu fiz demonstrou que, inclusive, os cargos de coordenação, 80% ganham 2 salários mínimos, né? Então, assim, é uma realidade muito perversa para que a gente mesmo não seja não tenha que fazer o nosso cadastro do Bolsa Família, né? A gente acaba se submetendo ao que o capital ainda permitiu, mas eu ainda acredito que é pela luta, é pela organização coletiva, não vai ser fácil. Nunca foi, como disse uma professora minha, e quando foi fácil? Nunca foi fácil, né? Cada geração e cada quadra tem as suas determinações e as suas particularidades e exige de nós novas estratégias, mas a via é essa, gente. Então, é o que eu deixo aqui. Muito obrigada, Luciana. Excelente fala. E, assim, a Luciana traz aqui pontos que são de extrema relevância, né, para esse debate, inclusive trazendo a questão da particularidade da formação sociohistórica do Brasil, que traz essa marca, né, da particularidade desse processo de precarização no país. A Luciana trouxe também os impactos de todo esse processo na política de assistência social, inclusive na questão da corrosão do orçamento do Sistema Único de Assistência Social. Trouxe também o aprofundamento desse processo de precarização do SUAS no governo Bolsonaro, destacou, inclusive, a questão do adoecimento dos trabalhadores que vão sofrer com assédio, trazendo também a questão da transferência de demandas do Poder Judiciário para os assistentes sociais e psicólogos da política de assistência social, e a gente sabemos que essa é uma demanda que está presente no país inteiro, mas aqui no Maranhão a gente tem sofrido na carne, de fato, essa forte atuação do judiciário no sentido de transferir as suas demandas, as suas responsabilidades, as suas questões para os profissionais do Sistema Único de Assistência Social. E a doutora Luciana encerra sua fala brilhante, ressaltando o quanto essa luta ela é árdua, mas é uma luta que precisa ser encarada pela categoria, sim, e que, de fato, a resposta para essa luta está na luta de classes, está na organização e na mobilização da categoria, mas não só da categoria, né? Porque, pensando de forma mais ampla, não é uma luta só da categoria dos assistentes sociais. Então, Luciana, nós agradecemos imensamente e chamamos novamente a professora Lucia aqui para a tela, para a gente iniciar o debate. Enquanto a professora Lucy volta, eu trago aqui um lembrete do Conselho Regional de Serviço Social, do CRES, lembrando
da Assembleia Geral dos Assistentes Sociais, que vai ser realizada, a Assembleia Geral dos Assistentes Sociais do Maranhão, a ser realizada amanhã, às 16 horas, no auditório do Conselho, na Rua Emetério Leitão, ali no bairro do São Francisco. Então, a categoria está convocada à participação na Assembleia. Há alguns comentários aqui do pessoal que está nos acompanhando esta noite, alguns comentários a respeito da live, também algumas perguntas, já nos encaminhando aqui para o debate. Eu gostaria de ler alguns comentários. O Lindomar Darós, ele diz: ouvi Conceição falar na audiência pública da Câmara dos Deputados, mas seria importante uma no Maranhão com as entidades locais e a APSE Brasil. O Sindicato dos Assistentes Sociais diz: sim, Lindomar, pensamos que logo após a audiência nacional devemos fazer, sim, nos legislativos estaduais. O sindicato também destaca, diz aqui, muito importante considerar essa característica do cuidado na nossa categoria, considerando efetivamente a questão de gênero. Somos uma categoria com mais de 90% de mulheres. A professora Cristiana parabeniza aqui a fala da professora Lucy. A Josete destaca a importância e a necessidade desse momento, como este de hoje à noite, de debate, de reflexão. E a gente tem aqui também algumas questões que foram trazidas aqui pelo chat. Eu vou compartilhar com nossas palestrantes, trazer aqui para o debate. O Cleiton Ferreira, ele diz o seguinte, ele diz: como gestor, sou ameaçado por defender minha equipe das demandas indevidas do sistema de justiça, agravando a precarização do trabalho dos assistentes sociais. Como podemos resolver as ameaças e a precarização do trabalho dos assistentes sociais causados pelas demandas indevidas do sistema de justiça? Cleiton aqui questionando como que a gente pode atuar no sentido de resistir a essas demandas. As professoras Lucy e a doutora Luciana têm à vontade para comentar a pergunta aqui do Cleiton. Cadê? A Luciana saiu da tela? Bom. Na conexão. O Cleiton pergunta, professora, a respeito das estratégias de resistência, né, da categoria frente a essas demandas indevidas que vêm do sistema de justiça. Sim, eu acho que Conceição, de alguma forma, no início dessa live, apresentou isso, né? Um conjunto de iniciativas que o sindicato está fazendo em relação a isso. Eu acho que tem um debate público que a categoria, né? E aí eu deixo claro para vocês que eu estou falando de fora, né? Eu não sou do serviço social, então é ruim a gente ficar dizendo o que os outros que estão vivendo a situação devem fazer, né? Mas assim, vou falar do ponto de vista geral, em função do meu contato com as diferentes categorias e com o serviço público também. Eu sou servidora pública, né? Em relação a esse processo, mas eu tenho a impressão que a gente vive cada vez mais, isso não é algo fácil de se resolver, um momento em que a gente tem que disputar a perspectiva que as pessoas têm sobre determinados assuntos, né? Então, eu tenho a impressão que essa denúncia que já vem sendo feita e que tem aí audiência pública, né? Tem uma série de iniciativas que vocês já estão fazendo, talvez fosse interessante uma carta pública das instituições de representação em que se denunciasse a situação, né, que se tentasse desmontar. Isso está sendo feito, mas enviado para a imprensa, enviado para vários setores, sei lá, desmontando os argumentos. Opa, eu caí na transmissão? Não, né? Eu estou sozinha falando aqui. Tentando desmontar esses argumentos que esses juízes e procuradores, às vezes, acionam, tipo esse, né, de que trabalho voluntário é bom para a profissão, né? E demonstrando como isso é parte de um processo de precarização e desvalorização da categoria e ressaltando o papel que os assistentes sociais têm, né, junto à sociedade, né, e particularmente junto aos setores mais vulnerabilizados dessa sociedade via o serviço público. Então, parece chover no molhado, porque eu tenho a impressão que vocês já estão fazendo isso, né, mas se somar a mais formas de denúncia, de publicização. E aí, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal,
a gente tem uma dificuldade, né, nós que somos de esquerda, que temos uma posição crítica ao que está acontecendo, que é de que as nossas soluções nunca são soluções rápidas, né, nem são soluções fáceis. São soluções difíceis, né, significa mobilizar categorias, significa criar formas coletivas de atuação, significa convencer as pessoas que cada vez mais estão sobrecarregadas, sem tempo, sem dinheiro, muitas vezes, para se locomover, de que elas têm que ir para uma atividade, de que elas têm que participar coletivamente da resistência, da luta. Né? A direita tem soluções fáceis para as coisas, né? Claro que não são soluções que resolvem nada, mas soam para as pessoas como algo mais fácil de resolver. A gente, como tem uma visão de mundo mais complexa, né, sabe que não há solução fácil. Né? A nossa solução é sempre restabelecer laços coletivos, criar formas de organização e de luta, né? E, claro, o exercício que eu acho que a gente tem que fazer é, diante das dificuldades que a gente tem enfrentado para fazer essa organização, essa luta, criar estratégias alternativas para essas mobilizações, né? Isso eu acho que esse é um esforço que a gente tem que ter, né? Eu não estou descartando em nada o instrumento, a ferramenta da greve, eu acho que ela continua super importante, mas é preciso buscar também outras ferramentas, né, que tenham a ver com, que de alguma forma tentem enfrentar as dificuldades que a gente tem hoje de mobilizar as pessoas. Então, é isso, é uma construção coletiva, é uma construção que parte da escuta de quem está envolvido e do tipo de dificuldade que as categorias têm de se mobilizar. Nada é impossível, né? Eu fico pensando sempre me vem à memória, durante o período da pandemia ainda, quando teve a primeira paralisação dos entregadores por aplicativo, né? E que parecia algo impossível, porque era uma categoria profissional que, primeiro, não foi forjada para ser categoria, né? Ela foi toda forjada para ser um monte de gente autônoma, em tese, né? Entregando coisas por aí sem nenhum laço de coletividade. E, de repente, aquele contato daqueles garotos, maioria garotos, mas garotos e garotas, na rua, com aquelas mochilas, vivenciando toda aquela loucura da pandemia, fazendo entrega, ganhando uma miséria e pedalando o dia inteiro, numa moto o dia inteiro, e todos os problemas que aquilo acarretava, sem ter lugar para fazer xixi, sem poder beber água, sem ter comida para comer, enfim, um monte de situações fez com que, de repente, se criassem laços ali e que esse pessoal começasse a se mobilizar, né, e se tornasse uma categoria, ou seja, não era para ser, mas a realidade transformou em que fossem. Então, eu dou o exemplo não para dizer que é a mesma coisa, não é, mas para dizer que as dificuldades que a gente enfrenta não são insuperáveis, ainda que a gente tenha que buscar, muitas vezes, estratégias para poder atrair as pessoas, para poder convencê-las da importância do que a gente está fazendo, para dizer para elas que a única... as formas de saída que a gente pode construir juntos, e talvez a principal ferramenta imediata disso seja escutá-las. Quando a gente escuta o que cada um está sentindo no seu local de trabalho, talvez a gente consiga construir uma forma de mobilização que as pessoas se identifiquem mais com elas. Às vezes o nosso discurso dentro do sindicato, das entidades de classe, ele às vezes é muito correto, mas numa linguagem que não chega ali na pessoa, que está diretamente envolvida com o cotidiano ali, de pressões do trabalho, de assédio, de precarização, de demandas da vida pessoal. Acho que é isso. Não é uma resposta muito bacana, né? No sentido de que ela dá a solução. Não tem solução pronta. A gente tem que construir ela. Obrigada, professora Luci. Luciana, quer comentar sobre a pergunta do colega? Então, eu vinha refletindo, professora Luci, e assim,
Em São Luís, a gente passou, porque como eu trabalho nos dois municípios, em Paço do Lumiar eu estou fazendo parte da coordenação do fórum. Em São Luís, eu não faço parte da coordenação. Por uma decisão pessoal, porque eu estou no setor que trabalha de apoio e suporte também às ações de gestão do trabalho que tem a ver com o fórum. Então, achei que poderia dar um conflito de interesse, ou, na verdade, nem de interesse, de compreensão de qual era o meu trabalho ali. Mas, assim, em São Luís, mais ou menos em maio, a gente conseguiu ir fazer mais uma plenária do fórum, e dialogando com os trabalhadores, e aí, o que a gente vai fazer? A gente tem aí um plano decenal que falava de um concurso, isso no município, na Secretaria de Assistência de São Luís. Nós temos aí um plano decenal que fala de concurso, nós temos uma gestão que até o momento não é permeável a dialogar com o trabalhador, e aí, o que vamos fazer? E aí as colegas começaram, será que a gente não pode elaborar uma carta e dialogar com os candidatos? Olha só, para quem vem de uma formação de esquerda, eu, no movimento estudantil, militei ali na década de 2006, 2007, com a juventude do PSTU. Dialogar com candidatos sobre uma carta parece algo tão reformista, mas, assim, o que a realidade de São Luís estava colocando? Que ou a gente entrava em contato com esses candidatos, ou a gente não conseguiria, minimamente, abrir um canal com eles, tanto ali da gestão municipal, quanto dos vereadores que aprovam orçamento, que aprovam plano de cargos, que aprovam gratificação, que os trabalhadores do SUAS de São Luís não têm. E aí se começou esse processo de mobilização. Com esse processo de mobilização que aconteceu em São Luís, não se conseguiu que o candidato eleito abrisse o canal de diálogo, que inclusive é muito, embora Bolsonaro não tenha vindo para a campanha dele, tem uma identidade ideológica muito próxima. Mas em Paço do Lumiar a gente conseguiu. Em Paço do Lumiar a gente conseguiu abrir o canal de diálogo com todos os candidatos. E parece uma estratégia muito reformista, mas o que a realidade dessa década nos impõe, principalmente no caso dos trabalhadores do SUAS, é que garantir concurso nesse momento é revolucionário. Assim como garantir um concurso para o sistema de justiça é revolucionário. Então, assim, foi uma indicação da base, foi a base que disse isso. Vamos fazer assim, então, o que dá para fazer agora é isso? Vamos fazer isso. Em Paço do Lumiar, a gente encaminhou também o processo, e assim, em Paço do Lumiar, como é um município menor, a base saiu articulando com seus conhecidos, com seus candidatos, com coisa, e assim, a gente passou num processo mesmo de, a gente tem que conseguir, vamos lá, e foi todo mundo à luta, no sentido de a gente precisa fazer com que eles se comprometam com suas. E aí, assim, nós temos em Paço do Lumiar agora, a gestão que ganhou a eleição já havia assinado o documento, então a gente entende que abriu um canal, que a gente tem um canal aberto, e que São Luís, muito embora o gestor não tenha assumido o compromisso, vários candidatos a vereadores assumiram de tal forma que a política de assistência pautou muitos debates que aconteceram na TV, então, assim, aquela política que só se ouviu falar por conta da pandemia, ela foi um dos pontos centrais dos debates que se deram em São Luís entre os candidatos à prefeitura. Então, assim, para a gente que está lá, isso tem um impacto muito grande, porque tem um impacto no sentido de dar uma legitimidade do que é o significado dessa construção, porque até ali só se ouviu falar, ok, Bolsa Família, e a política de assistência não se restringe à transferência de renda, ela tem um escopo muito grande do processo do que a gente chama do envelhecimento mesmo da sociedade, de assegurar direitos socioassistenciais e direitos sociais e exercício da cidadania para essa população, de pessoas com deficiência, de crianças. Eu compreendo que é um processo que, assim, não é a saída perfeita, mas é o que do âmbito do Brasil se construiu de melhor em termos de fato, dar um suporte para que as famílias
que historicamente foram precárias, né, a classe trabalhadora que historicamente foi precária, né, tenha um mínimo de acesso, né? E esse mínimo de acesso, quando a gente faz o paralelo com a década de 90 de FHC, ele tem um impacto muito grande. Então, assim, eu penso que, de fato, precisa se abrir o canal de diálogo também, não só com os excedentes dos concursos, mas com as colegas que estão lá dentro, né? Porque eu tenho essa hipótese que deve haver um assédio moral muito grande ali dentro, para que as colegas também, não são todas, mas algumas tenham receio de fortalecer e articular essa luta coletiva, né? Mas eu acredito que é isso, né? Tem que dialogar de fato, o que você fala é extremamente pertinente. É isso. Obrigada, professora. Obrigada, doutora Luciana. Há alguns comentários aqui, nós já estamos, pessoal, nos encaminhando para finalizar a live, né, em virtude do tempo, mas também há alguns comentários aqui interessantes, do pessoal que continua participando bastante aqui no chat, e a Márcia Anjos, ela também pergunta a respeito de estratégias, mas a Márcia também faz aqui, a pergunta dela, creio que já tenha sido respondida pelas professoras, mas traz um elemento também singular. Ela diz o seguinte: quais estratégias de mobilização se pode apontar nesse contexto de trabalho precarizado, sem qualquer segurança e com salário que não dá nem para contribuir com a entidade sindical? Né? A pergunta da Márcia traz, inclusive, a questão apontada pela professora Lucia a respeito da questão salarial, né, da nossa categoria, né? Os salários dos assistentes sociais, na média, são salários baixos, né, nas secretarias de assistência social dos municípios. Inclusive, essa baixa remuneração, inclusive, também é um elemento que dificulta, como a Márcia coloca aqui, a questão de os assistentes sociais estarem mais participativos nas entidades sindicais. A perita social Carmo Social, ela diz o seguinte: muitos profissionais do CREAS recebem demandas da justiça mesmo com a normativa e sofrem acordos de cooperação da Secretaria de Assistência Social com o Judiciário. E a Conceição aqui nos lembra mais uma vez, o Sindicato de Assistentes Sociais do Maranhão nos lembra mais uma vez, para convidar o público, estão todos convidados, para a audiência que será realizada dia 25. A Conceição mais uma vez nos lembra da audiência. Eu gostaria de, já nos encaminhando para o final da live, chamar novamente a Conceição e a Marisângela aqui para fazer uma fala de encerramento da nossa live, né, aqui já nos despedindo das nossas palestrantes e do pessoal que nos acompanhou até agora. Nós já estamos 1h43 de live, e com o pessoal aqui firme conosco no chat, comentando, participando. Então, gente, desde já agradeço a presença e passo a palavra para a Conceição e também para a Marisângela fazerem aqui as falas de despedida das nossas palestrantes e também do pessoal que nos acompanhou até agora. Ok. Então, vou falar primeiro, que eu ainda vou para casa. Primeiro, agradecer imensamente todos e todas que compareceram. Oi? Agora tá bom. Agradecer, né, todos e todas que conseguiram acompanhar a live do começo ao fim. Foi muito, muito boa. Eu fiquei profundamente satisfeita. Acho que ajudou a clarear muitas coisas. Essa compreensão teórica e política, ela é muito importante para que a gente possa acertar, né, as nossas ações. Agradecer imensamente, Luci. Sei que você está cansada, assim como todas nós, né, e pela sua disponibilidade. A Luciana, muito assertiva, acho que traz a nossa realidade de dentro do SUAS, que aí espelha mais ainda a gravidade do que essa relação
né, do nosso trabalho imposto a partir do sistema de justiça. E eu penso que as sugestões sempre são muito interessantes, né? Acho que nós já temos claro que se a gente não for para as ruas e a gente não tiver uma estratégia de expor o sistema de justiça diante das injustiças que eles estão provocando e realizando, nós não vamos conseguir grandes avanços na nossa categoria para barrar essas práticas dentro do sistema de justiça. Eu penso que a carta, né, sugerida pela Lucy é uma proposta muito interessante, de fato, porque a grande mídia não vai abrir espaço para a gente, né? Eu penso que uma carta bem elaborada, ela esclarecendo essa realidade, ela, inclusive, faz com que outras categorias possam estar se juntando e nos apoiando nessa luta. Então, eu estou profundamente satisfeita, acredito que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo com a live, e aí vou insistir, porque dia 25 é mais um passo, né, quando a gente fala da audiência do dia 25, que vai caminhar para as audiências estaduais e, obviamente, para a ação da carta e tantas outras ações que vão ser necessárias nos próximos meses para a gente ir tentando barrar aí a imposição do sistema de justiça no aprofundamento da precarização do nosso trabalho. Um abraço imenso para todas, muitíssimo obrigada, gente, e todas as companheiras do CRES, pelo suporte e pelo trabalho fantástico diante aí da efetivação da live. Um abraço muito grande a todas. Eu também queria, primeiro, agradecer, né, a professora Lucia, a Luciana, a parceria aí com a Conceição, né, do sindicato, a Grace, que coordenou brilhantemente esse momento. E, assim, eu também estou muito satisfeita, porque as discussões aqui travadas, elas nos fundamentam, né? A gente precisa disso, desse suporte. Primeiro, a gente se arma com conhecimento, entendendo o que é da realidade mais ampla, o que é específico da nossa realidade enquanto assistentes sociais, o que é específico da nossa realidade enquanto Maranhão. Tudo isso precisa ser somado para que a gente possa falar uma língua só, que essa é uma preocupação importante. Quem está trabalhando no sistema sociojurídico, quem está sendo demandado a ser explorado pelo próprio sistema, precisa entender o que significa tudo isso, precisa entender o que nós precisamos fazer também. Quando a gente fala a mesma língua, a gente tem a capacidade de elaborar as estratégias de luta. Porque todas as assistentes sociais, e aí a parceria com os psicólogos que também passam por esse processo de forma mais próxima da gente, precisa entender esse contexto, e nesse contexto, o que é possível a gente fazer. E a gente sabe, né, e aí as falas de vocês nos dizem quanto está complexo, né? Mas também nos lembra que nunca foi fácil. Eu penso que muitos companheiros e companheiras que lutaram na história, lutaram, inclusive, com situações mais difíceis que a nossa. Então, a gente precisa, com todas as dificuldades que nos peculiarizam, o fato de sermos, grande maioria, mulheres, de trabalharmos, de cuidarmos das pessoas e de militarmos, né? Mas nós não fugimos a essa tarefa histórica. Não tem como fugir. Não tem como descansar num contexto como esse. A gente respira, se junta, estuda, brinca, se diverte e a gente tem que fazer luta, porque não tem outro jeito. Tem que elaborar nossas estratégias. E aí eu queria finalizar esse agradecimento com uma frase do Nego Bispo, que diz: nós somos começo, meio e começo. E é isso aí, a gente está sempre recomeçando. E que a gente tenha força para recomeçar juntas, falando a mesma linguagem, entendendo nossa realidade, e aí sim, teremos força para, de fato, resistir e construir processos de luta que representem esperançar, né? Ter esperança com luta cotidiana. Uma boa noite, um abraço, professoras, um abraço a todo mundo que contribuiu, que esteve aqui presente, e sigamos para os próximos passos desse caminho de luta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Audiência para vocês. E espero que a gente se encontre mais vezes. Foi um prazer estar com vocês. E estou à disposição. Obrigada. Foi um prazer, gente. Foi um prazer imenso, professora. Vou estudar mais o seu livro, que vai dar mais estratégias para o trabalho também.
Valeu, obrigadão, Obrigada, querida. Um abraço. gente. Parabéns ao CRES, ao SASEMA, pela articulação, vocês estão de parabéns. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos a presença de todos que estiveram aqui conosco. Agradecemos mais uma vez a professora Lucia, a doutora Luciana, ao CRES, ao SASEMA. E boa noite a todos e estejam ainda conosco nessa luta, que, como já foi dito, é árdua, mas a gente está aqui firme e forte, lutando por nós, pelos usuários dos nossos serviços. E aqui é só mais um momento dessa luta e nós nos encontramos nos próximos. Então, boa noite a todos.